Meus irmãos, eu recebi muitas perguntas sobre o falar em línguas, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, gente, tem mais ou menos um mês que o Espírito Santo me selou. E desde então eu falo em línguas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 3 vídeos aqui no canal que falam sobre esse assunto. Um vídeo fala sobre o meu testemunho, o outro vai falar sobre alguns fatos que eu descobri nessa caminhada na busca do batismo com o Espírito Santo, e o outro vídeo vai falar sobre os frutos do Espírito Santo que eu percebi na minha vida após o batismo. Então, gente, assista na descrição desse vídeo, vocês serão com certeza impactados pelo que o Espírito Santo fez na minha vida. Bom, gente, nesse vídeo eu quero esclarecer para vocês algumas dúvidas, as principais dúvidas que eu separei sobre esse tema. E eu tenho certeza que esses esclarecimentos irão tirar as vendas dos seus olhos sobre o falar em línguas. Antes de tudo, eu quero te dizer que tudo que eu sei sobre esse tema foi através de um livro que eu li, que é O Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá, que é um grande homem de Deus, gente, muito reconhecido hoje no meio cristão. Então, aqui no link da descrição desse vídeo vai estar o link que vai te levar direto para a plataforma de vendas desse livro. Gente, custa menos de R$ 30. E ele vai mudar a história da sua vida, assim como mudou a minha vida. Então, em nome de Jesus, se abasteça de conhecimento e permita que o Espírito Santo mude você. Aproveite as armas que ele entregou para nós e seja aquilo que o Senhor espera que você seja para a honra e glória dele. Então, gente, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o dom de línguas e o porquê ele é tão importante. O porquê nenhum cristão pode abrir mão desse dom que o Espírito Santo deu para nós. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é: quando você ora em línguas, você não ora aos homens, você ora a Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 14 em diante. Paulo ele vem ali trazendo uma série de exortações à igreja de Corinto e ele começa dizendo: quando você ora em línguas, você ora a Deus e não aos homens. Isso, gente, é de fundamental importância você entender que quando você está orando em línguas, você está orando diretamente ao Pai. Não tem demônio que consegue interpretar, não tem anjo que consegue interpretar nada, nem ninguém consegue entender o som que sai da sua boca. Entenda, Paulo também fala lá no mesmo capítulo o seguinte: quem ora em línguas está edificando a si mesmo. Gente, isso é muito forte. Quem ora em línguas está edificando o seu próprio espírito. Vocês têm noção do que é isso? E por que isso acontece? Lá em Romanos 8:26 está escrito o quê? Que o Espírito Santo está nos assistindo em nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, isso é de fundamental importância você entender. Quando você ora em línguas, não é você quem ora. É o Espírito Santo orando através da sua boca diretamente ao Pai, que somente ele consegue entender e discernir o que está sendo falado, e aquilo é para a sua edificação própria. Você tem noção do que é isso? A palavra do Senhor já fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é forte demais. Nós não podemos abrir mão dessa arma poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos, que é o falar em línguas. É a chance que você dá, durante um período do seu dia, de você permitir o Espírito Santo interceder por você. E aí, quando você menos esperar, tu não vai entender quando algumas coisas começarem a acontecer na sua vida. Do nada aparece uma bênção, do nada alguém se liberta, alguém se converte da tua família, e você nem entende o porquê. Na tua cabeça, nossa, mas eu nem orei para isso acontecer. Mas não foi você que orou. O Espírito Santo orou, intercedeu da forma que ele entendeu correto diante do Pai. Pensa bem, gente. É Deus orando através de você para ele. É uma oração que não volta vazia nunca. Jamais, em hipótese alguma, ela volta vazia. Então você não pode abrir mão dessa arma. Nos meus testemunhos, muitas pessoas comentaram, fizeram questionamentos totalmente entendíveis. E eu quero poder trazer um pouco para vocês com base nesse livro que eu li, que é muito importante, gente. Comprem e tenham suas mentes abertas, em nome de Jesus. E eu separei alguns questionamentos aqui. E, gente, assim,
Eu sei que isso aqui já vai ajudar muito vocês, mas não deixem de comprar esse livro em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu separei aqui é o seguinte: o falar em línguas é a mesma coisa que falar a língua dos anjos? Gente, não. Eu creio que esse versículo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, que ele fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me faltasse amor, né, praticamente de nada adiantaria. Esse versículo, pela falta de discernimento e interpretação de algumas igrejas, faz com que as pessoas ignorem essa arma poderosa que o Espírito Santo deixou para nós, que é o falar em línguas. Gente, vamos lá. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que foi tão abençoada por Deus que nela não faltou os dons espirituais. Não faltou. Porém, em contrapartida, algumas dessas pessoas estavam agindo de forma errônea diante do Senhor. Basta você ler o livro e você vai ver os pecados que aquela igreja estava cometendo. Mas, ao mesmo tempo, muitos ali estavam tão cheios da presença de Deus e falando em línguas e tendo dons que Paulo precisou vir exortar aquela igreja. Então ele fala: meus amigos, olha só, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me faltasse amor, de nada adiantaria. Isso é Paulo exortando aquela igreja. Que ainda que, não é que ele fala, nós não falamos a língua dos anjos. A oração em línguas, vocês vão ver nas próximas perguntas, não é nós quem oramos. Inclusive, eu já falei no início do vídeo. Quem ora é o Espírito Santo. É uma linguagem que somente o Pai entende. O som que sai da sua boca, somente o Senhor pode interpretar. Então, Paulo ele quer ser tão enfático que ele fala o seguinte: meus amigos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se me faltasse amor, de nada adiantaria. Ele não fala, nós não falamos. A língua é dos anjos. Aquela que o Senhor coloca nas nossas bocas, conforme o Espírito nos concede que fala, é diferente. É o Espírito Santo que está orando ao Pai, intercedendo por nós. Então, não é a mesma coisa. A oração em línguas não é a mesma coisa que a oração dos anjos. Tá entendido aqui? A outra pergunta que me fizeram, deixa eu pegar aqui o caderninho. Com que frequência eu devo orar em línguas? Gente, todos os dias. O tempo todo. Você vê que Paulo, lá em 1 Coríntios 14 em diante, no qual ele vem explicando mais sobre os dons espirituais, né, que ele fala do falar em línguas, do profetizar, ele fala o seguinte, gente, leia lá, 1 Coríntios 14, 18. Ele exorta os coríntios dizendo: graças a Deus que eu falo em língua muito mais do que vocês. Gente, vocês têm noção que Paulo foi um dos maiores pregadores da palavra do reino? Da palavra do Senhor Jesus, ele foi um dos maiores, ele praticamente escreveu o Novo Testamento todo sozinho. E um dos segredos de Paulo era esse: Paulo orava em línguas muito, gente. Ele faz questão de falar lá: graças a Deus que eu falo mais em língua do que todos vocês. Essa é uma ferramenta poderosíssima, gente. Aproveite o que o Senhor nos colocou à nossa disposição. Ore em línguas, permita com que o Espírito Santo venha interceder por vocês e ele vai te fazer um homem de Deus de caráter, refinado, de acordo com a vontade do Senhor. Faça como Paulo fazia, ele orava e muito em línguas estranhas. Era um dos segredos desse grande homem de Deus. Que seja o seu também, em nome de Jesus. A terceira pergunta que deixaram aqui para mim é o seguinte: poxa, eu oro em línguas, porém eu só falo 2 palavras, 3 palavras. Como eu faço para falar mais do que isso? Primeira coisa que você tem que entender: quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, em Atos 2:4, fala o seguinte, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedesse que falasse. Você veja que o Espírito Santo, ele concede conforme ele quer as palavras que vão sair da sua boca. Fiquem em paz, meus irmãos. Se vocês só falam poucas palavras, como hoje eu falo poucas ainda, tem mais ou menos um mês que eu fui batizada com o Espírito Santo, fiquem em paz. Foi o que o Espírito Santo, nesse momento, concedeu a mim. Ele decidiu dessa forma e eu o louvo por isso. E sabe o que é mais engraçado, gente? É que Deus não está preso às palavras. Ele está preso, sim,
ao som que sai da sua boca. As palavras em si não importam para o Senhor, mas o som, o código que sai da sua boca. Isso vocês vão aprender muito na pregação da pastora Sara Shiva. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link da ministração dela sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela explica perfeitamente essa questão do falar em língua. Gente, assistam em nome de Jesus. Então, gente, o que é mais engraçado é que Deus não fica preso, né? E eu vou te provar isso. Lá em Daniel 5, 25, há uma interpretação por ele das escrituras que o Senhor escreveu na parede, né? O que aconteceu naquela época? O rei Beltesazar tinha pegado os utensílios do templo, né? E estava lá numa festa que ele estava fazendo, bebendo, utilizando, enfim. Aquilo ali foi uma blasfêmia ao Senhor. E o que Deus fez? Veio com uma mão e escreveu na parede o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Parsim. 4 palavras, sendo que 2 aqui são repetidas, de Mene, Mene. E, gente, ninguém conseguia interpretar essa frase. Foi a partir daí que chamaram, né, Daniel para fazer a interpretação, porque sabiam que ele já tinha feito outras anteriores a essa, então ele conseguiria interpretar aquilo que Deus revelasse para ele. E tudo bem. Gente, olha só, foram 4 palavras, mas olha o tamanho da revelação que foi. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, o que fala a palavra de Deus? Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos persas. 4 palavras, olha o tanto de interpretação que saiu daqui. Não importa, meu amado, se você fala 1, 2, 3, 50 palavras. O que importa é a interpretação do Pai em relação a elas. Não fique preso. Eu quero falar mais e mais palavras. Calma. Calma. O Espírito Santo vai te concedendo aos poucos, se ele quiser que te conceda. Porém, se você ainda fala poucas palavras, seja fiel nesse pouco. Todos os dias fale, ainda que seja uma frase, mas não deixe de falar. Porque em 4 palavras Deus definiu o futuro daquele rei. Olha só. Que dirá as palavras que saem da sua boca? A gente não sabe. Deus não está preso à palavra em si, mas ao som que sai da sua boca. Os gemidos inexprimíveis, né? Como está escrito lá em Romanos 8, 26. E a 4ª pergunta, gente, que me fizeram é muito interessante. A pessoa perguntou assim: eu posso imitar o que outras pessoas estão falando? Gente, eu falo claramente para vocês: não. Se vocês fizerem isso, vocês podem estar incorrendo num erro gravíssimo e ser pego pelo espírito do engano. Gente, lá em 1 Coríntios 14, leia esse capítulo todo, gente. É muito importante você entender esse capítulo inteiro. E lá Paulo vai falar o seguinte, que quando ele ora, a mente dele está infrutífera, porque o seu espírito é quem ora de fato. Quando você está orando em língua, gente, não é a sua carne que ora. A sua carne é o quê? A sua mente. Não, Paulo já fala, a sua mente fica infrutífera. É o espírito que ora, tu não sente nada, você não entende nada. É por isso que a cabeça fica assim, meu Deus, muitos, né, ficam travados em falar em língua por causa disso. A cabeça fica tentando entender o que você está falando e não entende, porque é algo do espírito, e a carne fica lá militando contra o espírito, como diz a palavra de Deus. E aí muitas pessoas travam na hora de falar por causa disso. Mas, gente, quando você ora, a sua mente está infrutífera. Não é a sua mente que ora, você não sabe nem o que está saindo da sua boca, simplesmente você abriu a boca e deixou a Espírito Santo falar. Deixou ele falar, não importa o som que vai sair da sua boca, ele está falando. Então, quando você tenta imitar, já é a sua carne querendo imitar algo que alguém disse. Não é o Espírito Santo. E aí você pode idealizar uma coisa que não é real e cair no espírito do engano. Isso é perigosíssimo, gente. Fale apenas o que o Espírito Santo colocar na sua boca. Se ele quiser desenvolver esse dom em você, busque para que seja desenvolvido. Mas se ele também não quiser que você fique com 3, 4, 5 palavras, seja fiel a isso, continue orando. E Deus vai te encher, vai te fazer um homem e uma mulher de Deus segundo a vontade dele, porque é ele que está intercedendo por você. Então, meus irmãos, aqui eu trouxe 4 perguntas que eu sei que, a partir delas, muitas coisas já vão ser esclarecidas na sua cabeça. Mas, como eu disse, esse é um tema muito, muito extenso.
Esse livro que eu falei para vocês, Ou Falar em Língua, do pastor Luciano Subirá, ele é... Poxa, gente, ele mudou, assim, a minha mente em relação a isso. Desde o momento em que eu li, eu não consegui descansar enquanto eu não fosse batizado com o Espírito Santo. Gente, leiam. Comprem. Você está investindo na sua salvação, na sua vida, no seu espiritual. Deus, ele vai transformar a sua vida. E não descarte a utilização dessa ferramenta. Se você ainda não fala em línguas, não perca tempo. Assista o meu testemunho, vocês vão ver. Foram quase 10 anos para isso acontecer, gente. Não perca esse tempo todo que eu perdi. As escamas vão cair dos seus olhos. Sejam hoje mesmo batizados com o Espírito Santo, porque a partir do momento que eu identifiquei o que me impedia de ser batizado com o Espírito Santo, naquele mesmo momento eu decidi mudar. E em 2 dias o Espírito Santo me selou. Assistam meus vídeos, vocês vão ver tudo que Deus me revelou nesse processo de busca com o batismo com o Espírito Santo. Vocês serão selados e falarão em línguas em nome de Jesus. Gente, fica com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.